Olá, pessoal. Boa tarde. Estamos aqui trazendo resoluções de exercícios de cinemática, movimento uniforme e uniformemente variado. Você vai observar que há algumas novas modalidades de exercícios relacionados a movimento variado. Então, a primeira questão está falando de... Vou só fazer uma configuraçãozinha aqui e a gente continua, tá? Aguarda só um minutinho aí. Só um minuto. Então, conforme nós estávamos falando, nós temos aqui a primeira questão resolvida de uma partícula em movimento retilíneo que movimenta-se de acordo com a equação. Tá? Veja bem, movimento retilíneo, trajetória reta, de acordo com a equação. A equação é uma equação V igual a 10 mais 3T. Então, uma partícula em movimento retilíneo movimenta-se de acordo com a equação V igual a 10 mais 3T. Quando você bate o olho nessa equação, você já identifica que esse movimento ele é variado. Por quê? Porque só o movimento variado é que tem uma equação da velocidade em função do tempo. Por quê? Porque no uniforme a velocidade é constante, então você não tem uma equação que conta a história da velocidade. Né? Lembrando que essa equação ela conta o comportamento, a história do comportamento da velocidade no movimento, certo? E as unidades de medida vão vir com espaços em metros e tempos em segundo. Determina para essa partícula a velocidade inicial. Então, eu sei que essa equação que deu origem a ela é a equação da velocidade em função do tempo. Essa equação que foi formada aí no texto, a equação da velocidade em função do tempo. E nesse caso, V é igual a V0 mais AT. Lembra da equação da vovó? Velocidade final é igual a velocidade inicial mais aceleração vezes o tempo, né? Vovó e vovô abraçam o titio, né? Ou então vovó e vovô ainda tentam comprar uma casa na Caixa Econômica Federal. Tranquilo isso aí, né? Então, veja bem, a equação da velocidade está aqui. Vou comparar com a equação que foi formada no problema. Facilmente eu descubro que a minha velocidade inicial é o número que não está multiplicando ninguém, né? Que não está multiplicando alguma outra coisa. Então, nesse caso, velocidade inicial é igual a 10. Velocidade inicial é igual a 10 metros, né? Então, está aqui a resposta da letra A. Na letra B, qual a aceleração da partícula? Olha, o número que multiplica o T nessa equação eu chamo de aceleração. Então, a equação da velocidade, 10 mais 3T, V igual a 10 mais 3T, né? O 3 representa a aceleração. E o primeiro número que está sozinho, 10, representa a velocidade inicial da partícula. O que significa isso?
aqui, se eu olhar num referencial qualquer, a minha partícula estava inicialmente com velocidade de 10 metros por segundo. 10. Se o meu 10 metros por segundo é positivo, é porque no início a partícula ela se move a favor do referencial. Ela está indo para a direita, vai ter uma velocidade para a direita, no mesmo sentido do meu sistema de referência. Agora, descobri que a aceleração é de 10 metros, 3 metros por segundo ao quadrado. O que significa essa expressão 3 metros por segundo ao quadrado? Significa que a partícula ela anda 3 metros, ela tem um aumento na velocidade de 3 metros por segundo em cada segundo. Então, para cada segundo movimento, a partícula vai aumentar 3 na velocidade. Se ela iniciou com 10, após 1 segundo, a velocidade vai ser quanto? 13. Após mais 1 segundo, a velocidade vai ser 13? Não. Vai aumentar de 3 em 3, não é? Então vai ser quanto? 16. Após mais 1 segundo, quanto vai ser a velocidade? 19. Então, significa que a velocidade estará sempre aumentando 3 metros por segundo em cada segundo de tempo que o movimento decorre. Se ela iniciou o movimento com 10 e a aceleração é 3, então em cada segundo essa velocidade cresce 3 metros por segundo. Tá certo? Então esse é o significado de 3 metros por segundo ao quadrado. Em cada segundo haverá uma variação na velocidade. Lembra que a aceleração é variação na velocidade por variação do tempo. Então, em cada segundo, haverá uma variação ΔV na velocidade de 3 metros por segundo. Então, se no início velocidade é 10, 1 segundo depois a velocidade é 13. Mais 1 segundo depois a velocidade é 16. Mais 1 segundo é 19. Mais 1 segundo é 22. E assim por diante. Tem segredo. Aí, na letra C, que está com cara de A aqui, mas é C, o que está pedindo na letra C? Velocidade quando o tempo é 5 segundos. Velocidade quando o tempo é 10. Então, eu copio a função horária que foi dada no problema. V igual a 10 mais 3t. No lugar do tempo, eu substituo 5. Portanto, no lugar do tempo, 5, 3 é 5, 15. 15 mais 10, 25. Ok? Então, após 5 segundos de movimento, quanto será a velocidade? 25. Então, se eu tenho uma função horária, eu consigo descobrir a história da velocidade nesse movimento. E após daqui 10 segundos de movimento, quanto vai ser a velocidade? Eu copio a equação V igual a 10 mais 3t, que foi a equação dada no texto aqui em cima. Ó. Então, eu venho cá e copio. V igual a 10 mais 3t. Assim, no lugar do tempo, eu substituo 10 segundos. Então, V igual a 10 mais 3t. No lugar do t, eu ponho 10 segundos, porque agora eu quero saber após 10 segundos. 3 vezes 10, 30. 30 mais 10, 40. Então, muito simples, Eu consigo, com a equação da velocidade, saber o comportamento da velocidade no decorrer de um movimento. E você pode observar que nesse movimento, a velocidade inicial é positiva e a aceleração também é positiva. Significa o quê? Que o movimento é acelerado. Por isso você está vendo uma aceleração de 10, vira 13, vira 16, vira 19, vira 25, vira 40. Ou seja, a velocidade está sempre aumentando. Movimento acelerado,
é aquele em que o módulo da velocidade aumenta, o valor da velocidade em valor absoluto, o módulo. Tá ok? Então, vamos falar mais sobre módulo depois. Na segunda questão, analise as funções horárias e classifique em MA, movimento acelerado. MR, movimento o quê? Retardado. Então, a letra A foi dada a primeira equação, S igual 2t menos 2t menos 3t quadrado. Da onde saiu essa função horária aí? Saiu de S igual, né? S0 mais V0t vezes t, né? Mais, esse mais é mais ou menos, tá? Sempre assim, ó. Por quê? Porque eu sei que esse valor pode ser um sinal positivo ou negativo. E o último termo dessa equação, até o quadrado dividido por 2. Então, qual é a equação horária do movimento que eu estou explorando aqui? Nessa letra A, S igual a S0, que é S0 é espaço inicial, V0 é velocidade inicial, T, até o quadrado sobre 2. Equação do movimento o quê? Uniformemente variado, né? Equação do segundo grau, equação do movimento uniformemente variado. Nesse caso, eu vou observar que esse menos 2 está fazendo o papel de quem? Um número que multiplica t. Quem que multiplica t na equação? É a velocidade inicial. Então, o meu sinal da velocidade inicial é negativo. Não é isso? E o até o quadrado sobre 2, quem está sendo igual a até o quadrado sobre 2? 3t quadrado sobre 2. Então, o sinal da aceleração aqui está sendo o quê? Negativo. O que eu aprendi? Quando aceleração e velocidade têm sinais iguais, o movimento é o quê? Acelerado. Lembrando que a minha aceleração aqui não é 3, certo? Por quê? Porque esse 3 é o resultado da aceleração dividida por 2. Então, quanto que é a minha aceleração aqui? 6. Aceleração, na verdade, é menos 6 metros por segundo ao quadrado, né? Aceleração negativa. Velocidade inicial negativa. Velocidade e aceleração com sinais iguais. Movimento é o quê? Acelerado. Então, é assim que a gente diferencia o movimento do outro. Tem que olhar o sinal dessas grandezas. Vamos ver do lado direito a letra B. É uma equação semelhante a essa, também. Movimento variado, que ela é do segundo grau. E eu observo, o 20 é a posição inicial, então não precisa se preocupar com ele. Mas o meu 4 multiplica até a velocidade inicial. E ela é o quê? Positiva. E a minha aceleração? Se não aparece o denominador 2, é porque ela é o dobro desse número. Então, a minha aceleração também está sendo um valor o quê? Né? Está sendo negativo. Quanto que é a aceleração? Menos 10 metros por segundo ao quadrado. Então, a minha aceleração está negativa? Sim. E a minha velocidade está o quê? Positiva. Quando eu tenho negativo e positivo, o movimento é o quê? Retardado. Se a aceleração é positiva e a velocidade é negativa, elas têm sinais diferentes, então o movimento é o quê? Retardado. Então, batendo o olho na equação, eu tenho que ter esse conhecimento, essas informações. A letra C é uma equação da velocidade, acabamos de fazer um exercício semelhante, né? V igual a V0 mais AT, eu já descobri que a minha velocidade inicial é mais 5 e a minha aceleração é mais 4. Então, quando velocidade e aceleração têm sinais iguais, o movimento é o quê? Acelerado. Aqui também eu percebo, na letra D, que
A equação é da velocidade. V igual a V0 mais AT. Quanto que é o V0? O V0 é menos 4. E a aceleração? Menos 8. Então, veja que é negativo, negativo, sinais iguais, movimento é o quê? Acelerado. Beleza? Na questão número 3, fala de um objeto cujas dimensões são desprezíveis, então você pode considerar esse objeto como um ponto. Vou desenhar um referencial aqui para esse objeto, ó. Tá? Ele vai movimentar nesse referencial para a direita. E ele é dimensão desprezível, significa que eu estou considerando ele um pontinho no espaço. Está se movendo em linha reta em uma superfície perfeitamente plana e horizontal. Aqui no meu computador não me dá condição de descrever uma reta certinha aqui, tá? E é meio sensível, então, por mais que você queira fazer uma reta, não sai reta. Mas acredita que é uma reta. Em determinado instante, a sua velocidade aumenta, olha só, em determinado instante, sua velocidade aumenta 6 metros por segundo, no intervalo de 2 segundos. Então, o que eu observo? Então, eu vou fazer nesse cantinho do lado direito aqui, na parte superior, esse raciocínio, ó. Vou pegar esse pedacinho aqui da página. Veja que vai ter um aumento na velocidade, isso eu chamo de ΔV, não é isso? Um aumento, delta não é variação, aumento da velocidade, variação da velocidade, quanto que é? 6 metros por segundo. No intervalo de tempo é ΔT. Intervalo, ΔT. Delta, esse triângulozinho é delta, significa variação do tempo. Quanto variou o tempo? 2 segundos. Olha, e ΔV por ΔT é quem? É a aceleração. Então, quanto que é a aceleração nesse movimento? 3 metros por segundo. Eu posso escrever metros por segundo ao quadrado, né? E podemos tentar voltar atrás aqui, né? Acho que eu voltei demais, não é assim. Eu posso tentar uma borrachinha aqui. Vamos apagar essa parte aqui, né? E voltar lá e pegar a canetinha novamente. Então, 6 dividido por 2, 3. Metros por segundo é metros por segundo ao quadrado. Então, unidade medida de aceleração. Então, com isso, eu já achei a aceleração nesse movimento. Que aumenta 6 metros por segundo. Tem que ter interpretação de texto aqui, ó. Sua velocidade aumenta 6 metros por segundo. Então, ele não te deu o valor de uma velocidade, mas ele te deu uma variação. Ele te deu um ΔV, uma variação de velocidade. Né? E aumenta 6 metros por segundo no intervalo 2 constantemente. Esse constantemente nos leva a movimento uniformemente. Por quê? Porque no movimento uniforme a aceleração ela é constante. Então, por isso a palavra constantemente. Logo, se a velocidade em que se movimentava no instante de tempo inicial era 40 metros por segundo, se sua velocidade aumenta, sei, a velocidade em que se movimentava no instante inicial era de 40, ele está falando que no início da trajetória da partícula, vamos pensar que é um carrinho que está aqui, mas nós imaginamos esse carrinho, né? No início, então tem uma velocidade de quanto? No início. T igual a 0, 40 metros por segundo. Ele acabou de me falar aqui nesse texto que a velocidade inicial nesse movimento é 40. Captou a mensagem? É 40 metros por segundo. Olha, qual será a distância percorrida em 10 segundos? Ele quer saber de distância. Se
Se você fizer um apanhado das equações do movimento variado, existem 3. Uma do espaço, uma da velocidade e uma de Torricelli, tá? Não existe uma equação da distância. Mas, para uma trajetória reta, e veja bem, num tempo tão pequeno de 10 segundos, eu posso considerar o quê? Que se a trajetória é reta, eu posso imaginar que esse sentido é único. Se a trajetória é reta e o sentido é único, eu posso chamar ΔS de distância percorrida, tá? Então, a distância percorrida pode ser igual a ΔS? Pode. Quando? Quando a trajetória é reta. O sentido é único. Nesse caso, eu vou recorrer à equação do espaço no movimento, da posição no movimento uniformemente variado, que é essa equação aqui, ó. Né? Para resolver essa questão, eu quero saber a distância. Então, eu tenho que procurar uma equação que é a distância. E vou fazer uma jogadinha matemática, que é pegar meu espaço inicial, levar para lá e vai negativo. Olha aqui como é que ficou, ó. Posição final menos posição inicial. Ai, mas isso aqui, S menos E0, não é ΔS? Sim, é ΔS. Ah, mas esse ΔS eu posso chamar de D? Pode. Então, meu ΔS é o D. Beleza? Então, no lugar de ΔS, eu coloco D. Né? Igual a V0T mais AT ao quadrado sobre 2. Quem é a minha velocidade inicial? O texto lá falou que é 40. O T eu não sei, fica indicado. A aceleração eu sei que é 3. Eu tirei ela aqui em cima, ó. Ó, tá aqui em cima, aqui, ó. 3. Então, no lugar do A eu substituo 3. No lugar desse A eu coloco 3. Né? E o resto é fácil brincar com a matemática. Então, voltando à linha aqui, a distância eu percurso, lembra que a distância é igual a ΔS, é igual a 40, que é a velocidade inicial. Eu quero saber após 10 segundos de movimento, no lugar do T, onde tiver T, eu ponho 10 segundos, porque segundo é tempo. Então, no lugar do T eu coloquei 10, no lugar do outro T eu coloquei 10, beleza? O resto é matemática, 40 vezes 10, 400. 10 ao quadrado, 100 vezes 3, 300 dividido por 2. E 300 por 2 é 150. 400 mais 150. Qual é a distância percorrida em 10 segundos? 550. Né? 550. Então, agora nós vamos para a questão número 4. Tá certo? 2 móveis estão inicialmente a 100 metros um do outro, com velocidades constantes. Então, olha, já não é mais movimento variado, hein? Com velocidades constantes. Isso me leva a movimento o quê? Uniforme. Esse tipo de questão aqui, pessoal, tem uma característica diferente que você ainda não trabalhou, tá? Então, presta bem atenção nessa questão. Velocidade constante, movimento uniforme. Então, são 2 móveis, né? 2 carros, 2 bicicletas, 2 motos, né? 2 ônibus, tá certo? Estão inicialmente a 100 metros um do outro, com velocidades constantes, de módulos, ou seja, o valor absoluto da velocidade, o valor sem sinal. Módulo é o valor sem sinal. VA, velocidade do automóvel A, por exemplo, 4 metros por segundo. Velocidade do automóvel B, 10 metros por segundo. Então, foi dado o valor das duas velocidades e que os dois estão a 100 metros um do outro. Em sentidos opostos. Ah, então, se eu falar que o A vai para a direita, então a velocidade dele é positiva. Então, o outro vai para onde? Para a esquerda. Velocidade é o quê? Negativa. Nesse caso, qual o instante do encontro? Aqui está
Um detalhe importante nessa questão é que você deve atentar para isso. Estou falando de dois móveis e vai haver um encontro entre eles. Quando essa palavra encontro te exige raciocinar. Quando é que um objeto encontra o outro? Quando eles vão estar no mesmo lugar. Então, geralmente, foi dado um enunciado, nem sempre vem a figura. Então, eu venho, trago a minha imaginação para cá, desenho um referencial, geralmente, nem sempre, né, ele é para a direita, mas eu estou considerando que ele é para a direita. Então, desenhar um referencial para a direita, significa que nesse sentido é o sentido positivo do referencial. E o A vai mover no mesmo sentido referencial, por isso eu vou falar que a velocidade dela é positiva. Né? A 100 metros do A está o B. E com uma velocidade de 10, se tem sentidos opostos, ele vai no sentido oposto. Ele vai contra o referencial. Então, enquanto um vai a favor do referencial, o outro vai contra. E um detalhe, se eles estão a 100 metros um do outro, eu posso falar que o A está no zero. E o B, onde está o B? Está a 100 metros do zero. Ah, então agora eu tenho duas informações novas. Eu tenho a posição inicial do A, 0. E a posição inicial do B, 100. Beleza? Então eu tenho as duas posições, a do A e a do B. Como o movimento é uniforme, eu vou recorrer a uma equação sentado sozinho vendo TV, né? Equação do movimento uniforme, tá certo? Sou sozinho, mas você também. É outro jeito de você guardar essa equação, né? Nesse caso, a minha posição inicial do móvel é 0. Então, no lugar de S0, eu ponho 0. A posição final de A eu não sei. Estou procurando. Onde vai estar o móvel A no futuro? Vamos descobrir. Qual a velocidade do móvel? Mais 4. Mais 4. É mais 4. Por quê? Porque está a favor do referencial, então põe mais. Veja que eu construí uma equação para o móvel A assim, ó, SA igual a 4 igual, tá? A 4T. Então, essa é a equação horária do movimento do móvel A. E o B? A equação do espaço de B, da posição de B. Posição inicial de B, eu chamei ela de 100. Então, quanto que ela vale? 100. No lugar de S0, eu coloco 100. E com que velocidade? Menos 10. Por que menos 10? Menos, porque ela está contrária ao referencial, a velocidade multiplica o t, então menos 10. Então, eu tenho aqui a equação horária do móvel B. Aqui eu só montei a equação que conta a história do movimento. Agora que eu vou resolver a letra A. Eu quero saber quanto tempo depois o A e o B se encontram. O instante do encontro. A palavra encontro nos leva a dizer que a posição final do A vai ser a mesma do B. Então, é assim que você começa esse tipo de questão, onde está falando de encontro de móveis. Posição final do A é igual à posição final do B. Beleza? Assim, quanto é SA? 4T. Copio no lugar de SA, 4T. Quanto que é o USB? O USB é igual a 100 menos 10T. Então, no lugar de USB, eu coloco o quê? 100 menos 10T. Ok? Agora, o resto é matemático. Menos 10T, posso subtrair 100 menos 10? De modo algum. Por quê? Porque primeiro eu tenho que resolver multiplicação. Tem uma multiplicação aqui, ó. Então, eu não posso subtrair 100 menos 10T. Eu vou isolar o tempo primeiro. Eu vou pegar 100, 10T negativo, jogo para lá e vai positivo. Vai ficar 4T mais 10T, vira quanto? 14T. Isso é igual a
100. Portanto, o 14 está multiplicando o T, passa dividindo, vai ficar T igual a 100 dividido por 14. Se eu fizer essa divisão, 100 por 14, vai dar 7,14, né? Eu vou até fazer aqui para você ter uma ideia melhor disso aqui. Vai facilitar a sua vida, você entender. Tá? Vamos lá, pessoal. Vamos aprender esse negócio aí, ó. 100 dividido por 14. Ó, deu 7,142857. 7,142857. E tem mais um para frente aí. Segundos, tá? Então, tempo de encontro. Depois de quanto tempo eles vão se encontrar se eles estiverem a 100 metros um do outro? 7,14 segundos. Agora, na letra B, pediu qual a posição do encontro. Posição, o signo de posição é S. Então, eu quero saber quanto é o valor do S no instante do encontro. Aí, eu busco uma das equações, a equação de A ou a de B, porque o SA vai ter o mesmo valor do SB. Então, eu escolho uma delas. Eu peguei a mais difícil aqui. Geralmente, o pessoal pega a mais fácil. Então, copie novamente a equação 100 menos 10t, está copiado aqui, ó. SB igual a 100 menos 10t. E eu sei que após 7,14, 28, 57 segundos, tá? 57 segundos. 7,14, 28, 57 segundos, eles vão se encontrar. Então, eu vou multiplicar 10 vezes 7,14, vai virar 71,4. Aí vem tudo isso aqui na frente, ó, 28, tá? 28, 57. Quando eu faço essa multiplicação usando todos os números que tem aqui, eu vou encontrar 100 menos 71,42857. Eu vou encontrar 28,56. Não vai ser 28,9. Aqui eu tinha arredondado. Essa resposta aqui vai dar 28,100 menos 71,42857. Quanto dá isso? 100,22,50. 57, tá? Vamos pôr assim. Aí tem mais número aqui para frente. O importante é que dá esse valor aqui em metros, tá? Por que que eu estou detalhando esses valores feitos, esse cálculo na calculadora? Porque se você usar essa equação, tem que dar o mesmo resultado. Então, se eu pegar 4 vezes t, SB igual a 4t, a minha posição de B tem que dar o mesmo resultado da posição... Aqui está errado, aqui é a posição de B, né, pessoal? Ó. A minha posição de A, equação de A, tem que dar o mesmo valor da posição de B que eu achei anteriormente, de 28,57. Então, SA tá aqui, ó, é igual a 4t. No lugar de T, eu vou pegar o instante do encontro que eu achei aqui, ó. Tá? Eu substituo ele aqui no tempo 7,14, 28,57. Se eu tivesse feito certinho, usando todos os números, quanto que eu vou encontrar? O mesmo valor que eu encontrei acima aqui, ó, 28,57. Tá vendo como é que eu arredondei? 28,57. Por que, professor, que dá o mesmo valor? Muito simples, pessoal. O A sai do zero e vai andar para cá. Digamos que ele passou pelo 10, né? Aqui está o 20, tá certo? Aqui está o 30.
Enquanto isso, do outro lado está vindo o B que estava no 100, passou pelo 90. Quem vai andar mais, o B ou o A? Olha, professor, a velocidade do B é maior, ele vai andar uma distância maior, até encontrar o A. Sim, é isso mesmo. Então, eles vão se encontrar onde? Bem, pelo que nós achamos, eles vão se encontrar aqui, ó, entre o 20 e o 30, eles vão se encontrar aqui. Significa que o A vai estar aqui, né? O A vai estar aqui e o B também vai encontrar aí, ó. Os dois vão estar no mesmo lugar. Quanto que é esse valor? 28,57. Essa é a posição do encontro. Então, eles vão estar aqui no encontro bem romântico, né? Os dois vão estar na mesma posição. O A e o B estarão em posições iguais. Então, isso é o modo de solucionar um problema encontro de dois móveis, tá? O segredo é esse. Qual instante do encontro? Eu tenho que começar por aqui, ó. Posição final de A igual a de B. Mas para mim começar, eu tenho que montar uma equação horária para cada móvel primeiro, para depois eu começar a resolver. Monta a equação horária. Uma vez que eu achei o tempo de encontro, eu substituo em uma das equações que eu construí, que é o que está dentro desse quadrinho aqui, né? Tá? Ou desse jeito, ou desse, eu vou encontrar o mesmo valor. Então, essa é a solução dessa questão. Beleza? Para encerrar, nós chamamos de questão 4, mas não é 4, é 5, né? Essa questão é muito interessante, tá? Vamos prestar atenção nela para encerrar a aula? Aí a gente fecha a aula de hoje. Um móvel parte do repouso. O que significa partir do repouso? Que estava parado. Velocidade inicial é igual a zero. Ah, esse bloco estava parado, parte do repouso. Com uma aceleração constante de 2 metros por segundo ao quadrado. Muito bem, então ele não está em movimento uniforme. Não, esse não está. Né? Então ele estava parado, o motorista começa a apertar o acelerador, o motor trabalha fazendo uma força motora. Uma força motora é uma força que empurra o carro para frente, ou seja, uma força que promove o movimento do carro. Então, essa força sobre o carro que estava parado, nesse momento aqui onde eu estou apontando, ele está parado, mas mediante essa força, daqui um pouquinho ele já andou o quê? Ele já andou uma distância X. Mas essa força, ela é constante. À medida que você aperta o pé no acelerador, o motor é um só e ele começa a fazer força no carro. E esse carro vai ser impulsionado com a mesma intensidade. No primeiro segundo, ele anda X. No próximo segundo, ele não vai andar X mais, ele vai andar, digamos, 3X. Mais um segundo para frente, ele já está andando 5x. Ah, mas por que, professor, que ele anda cada vez mais? Porque o movimento é acelerado. No movimento acelerado, né, os deslocamentos se tornam cada vez maiores. Entendeu? Então, gastando sempre o mesmo tempo. Daqui para cá ele gastou 1 segundo. Daqui para cá ele gastou 1 segundo. Cada segundo ele anda distâncias maiores em tempos iguais. Por quê? Porque o movimento é acelerado, então está andando cada vez mais rápido. E eu percebo pela figura que daqui até aqui ele ainda vai andar mais rápido ainda. Ó. Tá vendo a distância que ele está andando em cada segundo? Por que que eu sei que é em cada segundo, professor? Porque você tira foto com uma filmadora, fotos em tempos iguais. Então, entre uma foto e outra, o tempo gasto para tirar uma foto é a mesma se você usar uma filmadora, certo? Então, ele está percorrendo distância cada vez maior. Só que eu percebo que daqui para cá, ó, já teve uma redução na distância. Opa, então agora ele está parando.
Sim, agora ele está parando, ele está vindo para a direita, mas com uma velocidade menor. Já não é mais 7x, ele está andando 5x. De repente ele está andando 3x. Então, do meio para frente, esse movimento é retardado? É retardado. Revelei a questão para você ver, você vai descobrir que é. Né? Então, aqui termina depois de andar x. Né? Ou seja, vamos ler a questão para você ver. Ó. Então, o móvel parte do repouso, estava parado, com aceleração constante de intensidade 2 metros por segundo ao quadrado. O que significa isso? Em cada segundo, a velocidade aumenta 2 metros por segundo, em uma trajetória reta. Olha aqui esse detalhe. Após 20 segundos de movimento, começa a frear. Então, eu já sei que daqui, ó, daqui até aqui, ele vai gastar quanto tempo? 20 segundos. Saiu daqui com velocidade inicial 0. Beleza? Eu conheço a aceleração com que ele moveu durante 20 segundos. Conheço a velocidade inicial. E posso achar com que velocidade ele chegou aqui. Com que velocidade ele andou durante 20 segundos? Dá para achar. Isso é importante? É, pelo que o problema quer saber. Quer ver? Em valor absoluto, qual a aceleração de freada? Então, o que está querendo saber é alguma coisa que está acontecendo enquanto ele vai frear. Mas para mim pensar no que ele vai frear, porque daqui para cá a força já não é mais a favor do movimento. Ele está freando, é um atrito. É um atrito entre os pneus, né, e aí entre a roda. Então, é uma força de atrito, e essa força é contrária ao movimento. Por isso que ele começa a parar. Então, essa força agora sobre o carro não é mais no sentido do movimento. Por isso que o movimento é retardado. Digamos que é um atrito entre a roda e o chão, um atrito entre o freio e a roda, então contrário ao movimento, certo? Então, nesse deslocamento vermelho, eu sei que esse movimento é acelerado. No deslocamento verdinho que está aqui, ó, esse deslocamento é retardado. Beleza? Então, eu tenho dois movimentos diferentes, um acelerado e um retardado. Tá? E para a primeira parte, e ele disse o seguinte, ó, começa a frear uniformemente até parar. Então, o final, eu tenho velocidade final. Parar significa que a velocidade final vai ser 0. Certo? A 500 metros do ponto de partida. Então, entre da onde ele saiu e onde ele chegou, dá 500 metros. Essa informação eu tenho. Como resolver um problemão desse, né? É muito fácil. Você tem um movimento acelerado na primeira parte. Vamos fazer ele aqui. Esse aqui é um movimento acelerado, viu? É um movimento acelerado. Beleza? E eu uso a equação da velocidade para quê, professor? Você saber a velocidade depois de 20 segundos. Eu sei que a velocidade no início, ele partiu do repouso, essa velocidade inicial é 0. Equação é V igual a V0 mais AT. Qual é a velocidade depois de 20 segundos? O meu tempo é 20. E ele acelerou durante 20 segundos com uma aceleração de quanto? De 2, conforme está lá no enunciado. Aceleração de 2. Então, a velocidade inicial é 0. Aceleração é de 2. Quanto tempo ele viajou? Durante 20 segundos ele viajou acelerando. Porque após 20 segundos ele começa a frear. Então, acelerando foi durante 20 segundos. A partir, quando chegou aqui, completou 20 segundos de movimento, que eu já sei. Né? A partir daqui, começou a frear. Então, quando ele começou a frear, tá vendo que eu posso achar essa velocidade aqui, ó? Com que velocidade ele chegou aqui? Posso, por essa formulazinha aqui, ó.
Velocidade inicial é 0, aceleração é 2, tempo é 20. 2 vezes 20. Então, após 20 segundos, qual a velocidade obtida? 40. 40 metros por segundo ao quadrado. E qual é a distância que ele percorreu? Veja bem, tem uma equaçãozinha bonita, boa de trabalhar com ela, chama equação Torricelli. Ela não tem tempo, certo? Equação de Torricelli. Na equação de Torricelli, você pode achar qual é a distância que ele andou acelerando, tá? Então interessante, ó. V ao quadrado é igual V0 ao quadrado mais 2A delta S. Eu posso chamar de deslocamento de distância? Posso, desde que a trajetória seja reta em sentido único, e nesse caso é. Então, meu delta S eu chamo de D. Eu vou saber qual é a distância que ele andou daqui até ele começar a frear. Então, se eu sei a velocidade, põe 2 não existe. Se eu sei a velocidade ao final de 20 segundos, que é 40 metros por segundo, eu tenho a velocidade final, eu tenho esse V aqui, ó. Quanto ele vale? 40 ao quadrado. É igual, quanto que é a velocidade inicial? No início ele estava em repouso, então é 0. 2, quanto que é a minha aceleração? Também é 2, então 2 vezes 2. Percebe? Vezes a distância. Esse sinal aqui, ele é positivo, que é acelerado, né? É acelerado, velocidade e aceleração têm sinais iguais, só que o meu velocidade 0 é uma velocidade positiva. E positivo está acelerado. Então, 40 ao quadrado é 1.600. 2 vezes 2 é 4. Ficou o quê? 1.600 igual a 4D. Então, queridos amigos, ó, 16 dividido por 4 dá 400. Quanto ele vai deslocar durante 20 segundos? 400 metros. Ah, mas do começo ao fim não era 500? Era. Então, quanto falta para ele terminar de andar? 100. Eu achei que a distância percorrida é 400. Novamente, eu aplico a equação, só que agora para a situação retardada. Quando vai ser a velocidade final? Vai ser 0. Tá vendo que é diferente daqui? Aqui a velocidade final era 40. Eu achei aqui, ó. Tem 40. Agora não, agora vai ser 0. Por que a velocidade final é 0? Porque até parar, tá vendo no texto aqui? Até parar. Então, quanto que é o meu V? 0. 0 ao quadrado igual. Quanto que é a velocidade inicial? 40. Porque agora eu estou pensando só no lado verde desse deslocamento. No movimento que? Retardado. Enquanto ele estava freando. Tá? Enquanto ele estava freando. Ok? Tranquilo? Retardado. Então, velocidade final é 0, que ele para. Quando ele começou a frear, ele obteve 40 metros por segundo de velocidade. Agora, a velocidade minha é positiva, porque está indo a favor do referencial, mas a minha aceleração tem um sentido do atrito. Minha aceleração é contrária ao referencial, por isso ela é negativa. Então, não é mais positiva, ela é negativa. O meu A é negativo. 2 é da fórmula. Quanto que ele vai deslocar até parar? Se a distância era de 500 e ele já andou 400, falta quanto? Falta 100. 2 vezes 100, 200. Esse negativo, ó, jogo tudo para lá, ó. 200A negativo, eu jogo para lá, vai passar positivo. Então, ficou 200A igual a 1.600, porque 40 ao quadrado, 4 vezes 4 é 16, 0 ao quadrado é 0, 0. Posso cortar esses dois zeros com esses dois zeros, porque é a mesma coisa dividir 100 por 100. 16 dividido por 2 dá 8. Então, quanto que ele acelerou freando? Em módulo 8 metros por segundo. Então, aqui encerra a nossa aula, tá? Então, é isso que eu queria passar para vocês hoje. Resolução de problemas.
Agora eu vou deixar uma questão lá sobre encontro de imóvel para você resolver para mim, tá bom?